Em vigor, que é clara: 2 andares com até 9 metros, sem contar com a caixa d'água. As últimas gestões têm informado que se trata de mezanino apenas, e que depois do habite-se, os proprietários transformam o mezanino em quartos normais. Isso não tem correspondido à verdade, uma vez que há exemplos de terceiros andares com suítes, salas, terraços, jardins e até piscinas. Já estão sendo construídos 4 andares, uma evidência que a verticalização está avançando no município. Embora tenha havido contra isso um abaixo-assinado com mais de 24 mil assinaturas, organizada pela Federação. Como sua gestão se posicionará e de que forma fará cumprir a legislação? Eu rapidamente vou tecer alguns comentários a respeito da questão anterior. São Sebastião não tem terras para habitação popular. O resultado prévio do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social indica que seriam necessários apenas 4% das áreas territoriais livres e passíveis de ocupação pela atual legislação ambiental do município. Portanto, dizer que não há terra é um belo argumento para se justificar a respeito de que nada foi feito nas gestões anteriores, portanto, uma muleta capaz de manter a argumentação de alguns ex-prefeitos. A outra coisa é que não há mais desculpa a respeito de terras tituladas. Hoje existe uma lei federal que permite que terras que tenham só escritura de posse sejam desapropriadas, e aí os posseiros vão brigar pelo dinheiro que está depositado em juízo, não mais pela posse da terra. Essa terra, sendo colocada como interesse público, já é colocada para habitação popular e a coisa anda. Portanto, chega de muletas. É preciso saber que temos condições, sim, de enfrentar. Além do mais, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, num produto preliminar, disse que seriam necessários também 38 milhões de reais em valores de desapropriação para nós conseguirmos resgatar todas as pessoas que moram em área de risco. Valor esse totalmente execuível pelo atual orçamento municipal. Portanto, estamos dormindo no ponto. Nós temos hoje uma real possibilidade de avançar nessa questão. Mas vou cortar rápido para o terceiro pavimento. Bom, temos um problema. Aquele mezanino virou um problema. Ou nós temos a coragem de tirar o mezanino da lei, já que ele está sendo usado de forma malandra pelos empreendimentos imobiliários, ou então se libera o terceiro pavimento. Eu acho que é uma discussão pública que a gente pode trazer agora, né? Podemos começar por aqui. Qual é a minha opinião? Eu acho que quem burlou a lei até agora precisa pagar por isso. E de que forma? Ou derrubando, ou em outorga onerosa, onde essas áreas têm valor de mercado, portanto esses proprietários que foram beneficiados pela burlar a lei, precisam pagar por esse espaço que se criou. Então, essa outorga onerosa teria que o proprietário pagar uma multa equivalente ao valor de mercado dessa área construída, para assim ajudar a habitação de interesse social. É uma proposta, eu trago aqui à federação, que a gente pode estar discutindo isso futuramente. Bom, só fazendo um apêndice aqui, a liberação dos terrenos sem escritura definitiva, sem ser titulado, é recente, né? Por isso que eu falei que estava tendo uma discussão no Ministério da Cidade para essa liberação, que agora caiu em si, que se não fizesse isso, principalmente os municípios litorâneos não tinham como fazer. Então, só para esclarecer. Segundo, essa questão no plano diretor tem sido debatido para poder fazer agora seguir na lei de uso e ocupação do solo, na regra toda, a questão do terceiro pavimento. Em se deixando a questão, isso está em discussão, quem teve a oportunidade de participar, todos tiveram, só não participou quem não quis, na questão da discussão do plano diretor, que ainda vai ser encaminhado para a Câmara agora, mês que vem, em outubro, para poder ter a última discussão a nível legislativo, onde é a última oportunidade do pessoal participar. E dentro dessa discussão, nós temos que ter bem claro, né? A questão do terceiro pavimento. Nós mesmos aqui hoje estamos no terceiro pavimento. Né? Aqui é um próprio local, um exemplo nato disso daí. Então você tem que ter uma casa com 9 metros, isso a gente não abre mão também, pelo menos no encaminhamento para a Câmara Municipal, limite dos 9 metros. Agora essa questão do terceiro pavimento, você fazer um mezanino, ou isso se transformar num quarto, ele não tem uma alteração fundamental na questão residencial, não na questão comercial. A questão residencial, a questão de taxa de ocupação, nada disso, não tem alterações. Então a gente precisa ter muita clareza nesse sentido,
e dizer que a simples ocupação do mezanino, ela vira um terceiro pavimento. Não são todos os casos, isso no plano diretor agora tem que estar bem claro, né, e vocês todos estão participando disso, que ainda não é a lei nova, é a oportunidade da gente pegar e ver o que a gente quer. Não é a prefeitura que quer, não é A nem B, é todo mundo. Então agora é a hora de falar, se manifestar, para ter a alteração, ou de tirar também o terceiro pavimento, que é o mezanino, ou se manter. E em se mantendo o mezanino, eu sou favorável que se deixe utilizar. Normalmente não tampar o sol com a peneira, né? O cara faz o mezanino, depois ele abre a passagem para cima da laje, quer dizer, não altera na prática nada, não altera nada. Então ou se deixa o mezanino ou se tira, essa é a grande discussão, não a questão do terceiro andar. E isso sempre obedecendo os 9 metros. O pessoal discute muito, né, e deixou passar já há muitos anos que isso ocorre, é que nem no centro da cidade, que a gente colocou em discussão no plano diretor agora, onde lá não tem limite. Lá não tem limite. A lei permite que se faça vários andares lá. Esse é o grande risco de São Sebastião. A lei hoje já permite isso. A gente tem segurado ao máximo para que isso não ocorra. Mas para quem não sabe, no centro da cidade você pode fazer 4 andares, 5 andares, o que você quiser. Não tem um limite de altura estabelecido no centro, na área central da cidade. E no plano diretor a gente está propondo essa alteração para fixar os 9 metros também no centro da cidade, na zona 9. É isso mesmo, né, Tércio? Zona 9? Zona 9. Para ficar restrito aos 9 metros. Essa discussão tem que ser clara e parar com aquela história, né? Ah, o cara fez, depois abriu a passagem, fica mais uma questão pessoal do que o maior, né? Que é justamente estabelecer com clareza. E isso aí se estende à lei do Piloti também, né? Que é o Piloti mais 2, não está na pergunta, mas também tem que ficar definitivamente claro essa questão da ocupação. E isso é no plano diretor que se discute. Então participem do plano diretor para depois não dizer que não teve chance de falar, de se posicionar e de sugerir. Porque é lá que se registra tudo isso. A questão do terceiro piso, ou o mezanino modificado, para nós ele mostra uma falha da legislação. E aí nos faz repensar e assumir o compromisso de forma imediata e clara de fazer a reavaliação da lei de uso e ocupação do solo de toda a região sul do nosso município. Organizar de forma a atualizar a legislação e inserir ali as questões de moradias irregulares, a questão da ocupação propriamente dita da zona comercial, enfim, começar a pensar a lei de uma forma mais moderna e ágil é um compromisso nosso. E quero deixar aqui claro o artigo que prevê a implantação do mezanino, por nós será encaminhado à Câmara para retirada. Nós vamos retirar a possibilidade de implantação do terceiro piso ou do mezanino. Com assim, a gente cria uma política clara de não verticalizar a região sul do nosso município, que é uma posição séria da nossa parte. Agora, no que tange às construções anteriores, essas nós vamos atender o que o Ministério Público, que a Justiça assim decidir. Se for para demolir, nós vamos cumprir a ordem. O fato é, nós, se Deus abençoar e os eleitores assim permitirem e assumimos essa gestão, nós vamos reorganizar o município. É um emaranhado de leis e de dispositivos legais que acabaram, de alguma forma, atrapalhando o crescimento ou bagunçando a ordenação de ocupação territorial. E dessa forma, nós vamos organizar, retirando e implementar uma fiscalização ágil e constante, sempre presente na Costa Sul. Eu acho engraçado uma coisa. Parece que não tem lei no município. Eu acho que por isso que o prefeito está colocando que a gente ocupe esse espaço. Nós vamos ocupar, viu, prefeito? Nós vamos ter que discutir o plano diretor. Porque aqui nessa cidade, eu acho que os secretários de planejamento, eles vêm brincando há muito tempo. Tem que ter planejamento nessa cidade, gente. Para quê? Para pelo menos criar a possibilidade da gente reconstruir aquilo que dá para reconstruir. Senão daqui a pouco está tudo perdido. Então eu acho que nessa questão do terceiro pavimento, a gente tem que aplicar a lei. Porque senão fica, verticaliza um pouco, verticaliza um pouco. Daqui a pouco nós vamos precisar estar discutindo, sabe o quê? A verticalização responsável desse município. Em todo o município. Eu acho que não tem que ser uma questão aqui, nós não estamos
Nós estamos aqui na Costa Sul, estamos em Maresias, mas nós estamos no município de São Sebastião. Não dá para discutir a Costa Sul sem discutir o município como um todo. Essa é a realidade concreta. Então, acho que nós vamos aplicar a lei na questão do terceiro pavimento. Eu acho que a gente tem que ser implacável na questão da lei e discutir. No plano diretor, a gente tem que aprimorar qual é o modelo de ocupação que a gente precisa para São Sebastião. São Sebastião, daqui 15 anos aproximadamente, vai ter 100, 110 mil pessoas. Hoje tem 75 mil pessoas. As pessoas precisam compreender isso. As pessoas precisam compreender que os investimentos, do ponto de vista da área de infraestrutura, ele tem que ter envergadura, ele tem que ser grande. E vamos aproveitar essa fonte de recursos finitos, agora que é o royalty que precisa ser regularizado pela próxima Câmara, para dar destino. Tirar esse royalty do custeio, foram 500 milhões de reais nos últimos 10 anos. Só para dar uma recordada. Se esse dinheiro tivesse sido investido em infraestrutura, tivesse sido investido em moradia, em saneamento básico, não faltaria hoje nem um pau para o saneamento básico. Então eu acho que a questão prioritária para nós, eu acho que para as pessoas que são formadores de opinião, que têm entendimento, é agora centrar no plano diretor, porque senão nós vamos continuar com essa brincadeira que existe hoje. Aí vem um dali, vem outro dali, o fiscal dali que facilita e fica por isso mesmo, e a sociedade fica brigando. Então eu vou dialogar com vocês, eu vou sentar com a sociedade, com os movimentos organizados da sociedade, e vamos resolver essa questão. Eu tenho compromisso com São Sebastião. Se eu for eleito, eu tenho compromisso com 75 mil pessoas que moram nesse município. Vai acabar o preconceito, vai acabar essa divisão na sociedade. Vocês podem não entender isso, mas eu fico sentado, ele vai passando um filminho na minha cabeça, da minha gestão 2005 a 2008. Eu vejo assim o Fernando, eu tenho muito carinho pelo Fernando, mas ele é candidato hoje. Então ele pode ser um ex-prefeito daqui a um tempo. Então quando ele falar do ex-prefeito, ele tem que se reportar aos mecanismos legais da época. Então a questão de terras para receber financiamento público necessariamente tinham que ser tituladas. Ponto. Então isso é tão verdadeiro que todas as visitas que eu fazia ou a Brasília ou ao Estado, né, as assembleias, eu dizia assim: os deputados poderiam nos fazer uma gentileza, principalmente para São Sebastião, altera essa parte da lei orgânica da Constituição Estadual e lá da Constituição Federal, para que a gente possa ter investimentos públicos para a produção de moradias de interesse social em terras de posse, porque senão São Sebastião nunca terá possibilidade de ter áreas de ocupação para a população de baixa renda. Tão verdadeiro é isso, né, que quando eu iniciei o processo de congelamento, que no início causou um certo constrangimento na população de baixa renda, mas os que discutiam a implantação de moradias em São Sebastião perceberam que era um bom negócio controlar invasões, melhorar a qualidade de vida, etc. e tal. Eu me preocupei nas ex de colocar claro lá na época, quando eu fiz a lei das ex, agora modificada pelo prefeito Hernani, eu coloquei no artigo 3º: os terrenos não edificados situados no perímetro no entorno destas leis são de interesse público para fins de desapropriação, tendo como finalidade promover a implantação de áreas verdes e lazer institucionais e produção de habitação de interesse social. Isso foi repetido pelo prefeito Hernani agora, durante a sua gestão, quando alterou aqui a nossa lei das leis. Qual que é isso? Porque se você declara de interesse público, à época, aqui era 2006, né? À época, essa área de interesse público, você pode pedir uso capião, e aí transformando de uso capião de posse para título, aí você pode pedir financiamento para construir moradia. Então a realidade é diferente. Então hoje está facilitando a coisa. Então se 4% do território do município está disponível para implantar toda a demanda de habitação de interesse social, eu diria que dentro desses 4% tem que ter rua, tem que ter praça, tem que ter área comercial, tem que ter um monte de coisa. Então as coisas não são tão justas assim, não são tão perfeitas, não são tão de cartilha. Existe uma diferença na cartilha e na prática. Então eu posso dizer que prefeito na prática eu fui e sei das inúmeras dificuldades que tínhamos. Então nós tentamos criar mecanismos. Então quando eu criei o Conselho Municipal de Habitação, quando eu criei o Fundo Municipal de Habitação, era também uma das maneiras de superar essas deficiências
de origem de financiamento para São Sebastião. A gente financiaria com dinheiro próprio da prefeitura, que é um orçamento mais do que suficiente para se fazer moradias populares em pequenos blocos. Tempo esgotado. Agora, terceiro passo, só vou responder na outra. Terceiro pavimento, né, eu sou absolutamente contrário e desrespeito à lei. E até pela história, outorga onerosa foi discutido no projeto de plano diretor que vocês aprovaram e entregamos à Câmara. E uma das exigências é que se tirasse a outorga onerosa. Hoje era um mal necessário. Então é assim a história, tem que conhecer a história. Um abraço.